Um flagra de Lula e Janja sendo fortemente vaiados na cidade em que Lula recebeu 70% dos votos na última eleição, as mentiras de um discurso de Lula em Brasília, desmascaradas pelo próprio Lula de 45 anos atrás, e a declaração de Bolsonaro sobre a incompetência do time de ministros do governo Lula. Tudo isso no vídeo de hoje. Vem comigo. Vamos começar aqui pela análise dos discursos de Lula em dois eventos em Brasília relacionados ao Plano Safra. No primeiro deles, o que mais chamou a atenção foi a forma como Lula finalizou o discurso. Aqui nesse governo, a gente aplica o dinheiro que é necessário, a gente gasta com educação, com saúde daquele que é necessário, mas a gente não joga dinheiro fora. Responsabilidade fiscal não é uma palavra, é um compromisso desse governo desde 2003 e a gente manterá ele à risca. Não joga dinheiro fora. Só aplica naquilo que é necessário. Vem cá, aquele sofá de mais de 60 mil reais, aquela cama de mais de 40 mil reais e todos os outros móveis luxuosos comprados para o Alvorada para substituir móveis que na verdade nunca sumiram, eram realmente necessários? Valores gastos com hospedagens como a diária de 60 mil reais por uma suíte de 520 metros quadrados em Riad, na Arábia Saudita, também eram necessários? E outra coisa, responsabilidade fiscal. É piada, né? Não é possível. 5 de abril de 2024, com juros da dívida, rombo fiscal volta a ultrapassar R$1 trilhão. Detalhe, resultado de pandemia sem estar em uma pandemia. Isso é responsabilidade? Bom, se depois dessa fala de Lula a situação estava vergonhosa, depois ele conseguiu deixá-la ainda pior. Horas mais tarde, na segunda cerimônia, Lula saiu com essa. E é por isso que eu tenho orgulho. Eu fui presidente aqui da outra vez e eu lembro que quando a gente comprava um guardanapo, todo torto, a imprensa dizia: Palácio compra guardanapo de algodão do Egito. Como se fosse uma coisa de outro mundo. Eu imaginava que o algodão do Egito era tão qualificado que até a gente comia. E aí eu descobri que o Brasil hoje produz mais algodão do que o Egito e nós estamos exportando para o Egito. Ô, seu Lula, se o algodão egípcio não é lá aquelas coisas, me explica então por que o seu governo, ao abrir licitação para renovar o enxoval do Palácio da Alvorada, em um valor de quase 90 mil reais, outro gasto extremamente necessário, por sinal, colocou como exigência para as colchas, por exemplo, 100% algodão egípcio, a partir de 300 fios. O padrão de primeira linha ou superior para todos os itens, como previsto na licitação, era realmente necessário? E só por um desencargo de consciência, eu quero lembrar a você que está assistindo a esse vídeo, que todos esses gastos que eu citei até aqui são pagos com dinheiro público. Nada sai do bolso do Lula. Quanta responsabilidade, não é mesmo? Enfim, indo adiante, nesse mesmo discurso, Lula também veio com essa aqui. Porque eu nasci e vou morrer sem nunca perguntar para um empresário brasileiro se ele gosta de mim ou se ele votou. Não é essa a relação. Eu não quero casamento. Eu quero construir esse país. Eu sonho com o país. Muito curioso Lula dizer isso agora, pois em 1979, em entrevista à Playboy, ele dizia ficar contente e satisfeito quando um empresário lhe chamava de filho da p***. Até onde eu sei, em 1979, aos 34 anos, Lula já havia nascido e ainda não havia morrido. Portanto, a fala dele nesse evento em Brasília foi mais uma mentira. E ainda nesse mesmo discurso, ele trouxe novamente a mesma mentira que já havia contado em uma entrevista no início dessa semana. Tem muito de vocês que às vezes fica chateado, não, porque esse governo do Lula, eles são favoráveis aos sem terra, porque o sem terra invade terra. Vamos ser francos. Hoje, não é o sem terra que toma a terra de vocês, são os bancos que tomam a terra de vocês. Não é mais o João Pedro Stedley. São os bancos que estão tomando a terra de vocês. Ele só esqueceu de mencionar, por exemplo, as 31 ocupações feitas pelo Sem Terra no Abril Vermelho de 2024. Se 31 invasões para ele não são nada, imagine o que precisa acontecer para que ele admita que o movimento invade propriedades. Antes de partir para o próximo assunto, se você me permite, eu preciso de uma licencinha porque eu acabei de lembrar que eu hoje ainda não tomei o meu Alivio Pro Max. Sabe como é, né? A idade começou a pegar e acompanhar diariamente a política brasileira só piora as coisas. Faz com que a gente envelheça como aquele plano de crescimento do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5. Inclusive, se você também sofre com dores nas costas, ou se você tem dores articulares, se você tem artrite, artrose, tendinite ou até mesmo para dores musculares, eu recomendo o uso desse produto aqui.
Ele tem colágeno tipo 2, curcumina, vitamina D3, vitamina C e magnésio. Você toma 1 ml por dia e já começa a sentir o resultado logo nos primeiros dias, que é quando ele começa a reduzir a inflamação. E para mim a melhor parte ainda é o fato de que ele não é um medicamento, é uma fórmula natural, então a gente consegue ter um bom resultado sem ter que encher o corpo de substâncias químicas. Eu vou inclusive deixar aqui na descrição do vídeo o link desse produto para que você veja todas as informações a respeito dele e, se tiver interesse, aproveitar também a promoção que está acontecendo nesse momento. Bom, Lula e Janja estiveram nessa semana na Bahia. Eu já mostrei aqui no canal partes dos discursos de Lula em 2 eventos, um em Feira de Santana e o outro em Salvador. Mas além das cerimônias, o casal presidencial participou também de um desfile cívico em Salvador. Janja, inclusive, compartilhou imagens da suposta recepção do povo baiano. Por sinal, Janja girou rapidamente a câmera de volta quando apareceu um cartaz de protesto, mas não tem problema, eu volto a imagem para que nós possamos ler a reivindicação de auxílio fardamento digno para policiais militares e bombeiros militares. Mas não foi só isso que Janja escondeu no seu vídeo. Quando começaram a circular vídeos de outros pontos de vista do desfile, a realidade era completamente diferente da mostrada pela câmera da primeira-dama. A Bahia, inclusive, é o estado que desde 2006 só elege governadores do PT. E Salvador foi a cidade onde Lula recebeu 70% dos votos no segundo turno das eleições de 2022. Mesmo assim, a recepção foi essa. Se até os eleitores já estão reconhecendo que esse governo está em ruínas, imagine então a oposição. Em Parauapebas, no Pará, Bolsonaro disse ao público o seguinte: vocês não sabem o nome de 3 ou 4 ministros desse cara, só tem gente incompetente ou sem caráter, não tem como dar certo. Eu comentei sobre essa declaração ontem ao participar ao vivo do Conexão 011 News. Veja como foi. E sobre essa fala do Bolsonaro, ele tem toda a razão ao dizer que os ministros são incompetentes. E não é à toa. É muito simples entender a razão disso. Lula, apesar de dizer em algumas entrevistas, alguns discursos que é preciso haver um grande número de ministérios no Brasil porque os vários segmentos da sociedade precisam ser representados, na prática, e ele fala isso em vários outros eventos, que os ministérios são a ferramenta de articulação política dele. Ele já falou, já deixou claro várias vezes, por exemplo, quando ele trocou a ministra do esporte, se eu não me engano, dizendo que ele, por questão de negociação entre partidos, que é muito desconfortável para ele chegar para uma ministra e dizer, olha, eu vou precisar desse ministério de volta porque eu negociei com tal partido, então ele deixa isso explícito. Ele deixa as duas versões completamente conflitantes e explícitas. E isso faz com que, naturalmente, como as escolhas dos ministros se dá por uma questão exclusivamente política, de articulação política com os partidos, para conquistar apoio, para garantir a governabilidade que eles tanto defendem, ele coloca pessoas que não têm absolutamente nenhum conhecimento dentro da área técnica que aquele ministério deveria cumprir. Coloca lá o Fernando Haddad para cuidar da economia desse país. O Fernando Haddad que disse que tinha 3 meses de estudo de economia. Coloca lá o Camilo Santana, que tem, apesar de ter sido governador por 8 anos do Ceará, tem os seus filhos estudando em escola particular, que segundo ele tem condições de pagar. Coloca o Camilo Santana como ministro da Educação. E por aí vai. Assim são os 40 ministérios. Só que, se me permitem, eu queria fazer uma correção ao Bolsonaro, porque ele falou que ninguém conhece o nome de 3 ou 4 ministros. A gente conhece o nome, mas não por causa da... A Justiça conhece. A gente conhece, por exemplo, Juscelino Filho por ter sido indiciado pela Polícia Federal. A gente conhece Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, por ter desfilado no Carnaval de São Paulo na escola de samba que foi apontada pela Polícia Federal como reduto do PCC e ao lado ainda de um criminoso. Nós conhecemos o Rui Costa, que era o presidente do Consórcio Nordeste naquela falcatrua lá, daquele calote de 48 milhões de reais na importação dos respiradores. Conhecemos a Simone Tebet, que era candidata a presidente, criticando o Lula até o fim do primeiro turno. Disse em entrevista que o PT não era louco de abordá-la para propor algum ministério porque ela não estava ali por cargos. Virou o dia, ela era ministra do Planejamento, dizendo que foi um ato de amor Lula ter recriado o Ministério do Planejamento.
Nós conhecemos os ministros de Lula, mas infelizmente pelas razões erradas. Se você gostou desse vídeo, recomendações de outros aqui do canal aparecerão na sua tela. E se você quer receber os novos vídeos publicados aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo.